7h18 pelo horário brasileiro de verão. Para você, uma excelente manhã aqui em companhia da programação do Canal do Boi. Bom dia, Antônio Gustavo. Bom dia, Lani Valdez. Bom dia para você, produtor rural. Bom dia, pecuarista. Já estamos no ar com o Bom Dia Produtor, nesta manhã de segunda-feira, dia 13 de novembro de 2017. Confira agora os destaques da edição de hoje. Veja que para o mercado do boi gordo, o cenário foi de recuperação de preço. Novas perspectivas para o diagnóstico da tuberculose bovina. Saiba tudo sobre gestão financeira dos financiamentos dos créditos rurais. CPE afirma que cotação do suíno deve melhorar na segunda quinzena do mês. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. E para começar a segunda, vamos observar como foi a movimentação da semana passada, fechamento de sexta-feira, onde depois de dias sem movimentação, voltou a esboçar reação na sexta, como a gente acompanha com a Scott Consultoria. Novembro de 2017, sexta-feira. Uma sexta-feira um pouco diferente do mercado do boi, né? Diferente do que a gente está acostumado a ver. Geralmente são aqueles dias com pouca movimentação, poucos negócios, preços praticamente sem mudança, né? Mas o que a gente viu hoje foi valorização em São Paulo, valorização nas praças mineiras. Isso tudo a gente pode dizer que é um reflexo, talvez, dessa valorização de preço que a gente viu ao longo da semana da carne bovina. No mercado de carne sem osso, vendida pelos frigoríficos, a gente viu uma valorização de 1%. Então isso indica uma melhora de escoamento, uma melhora no consumo e acaba acontecendo aquilo que a gente já vinha dizendo há algum tempo, né? Para que houvesse melhora no preço da arroba do boi, era necessário que o consumo crescesse, que a indústria sentisse a necessidade de comprar matéria-prima para preencher seus estoques, né? A gente tem uma situação de oferta restrita, a indústria tem margem que permite, se houver necessidade, comprar animais terminados com um pouco mais de intensidade, né? E o que faltava é o que aconteceu essa semana, que foi uma melhora de escoamento. Para as próximas semanas, né, a gente precisa ficar de olho na demanda. Novembro é um mês de tipicamente melhora de venda de carne. E se isso acontecer, certamente a gente vai ter condições para que o mercado continue trabalhando no viés de alta. Bom, pessoal, um grande abraço a todos e até a próxima. Eu sou Alex Lopes, zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos. E ainda falando sobre o mercado do boi gordo, o mercado futuro aponta a valorização para os próximos 3 meses da arroba do boi gordo. Esse é um dos destaques do Giro do Agronegócio. De acordo com a consultoria Safras e Mercado, a expectativa para grande parte dos frigoríficos é de um movimento de alta mais consistente da carne bovina. A oferta de animais terminados permanece restrita, o que aumenta a propensão de reajustes no curto e no médio prazo. O mercado atacadista também teve preços estáveis. A perspectiva é por preços mais altos no último bimestre do ano, período em que marca o ápice da demanda de carne bovina aqui no país. Mas vale destacar que a concorrência em relação às demais proteínas de origem animal permanece acirrada. No mercado futuro, as expectativas para a pecuária são positivas. Os contratos da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, apontam para valorizações da arroba nos próximos 3 meses. Para o fim de novembro, o contrato precifica uma arroba no valor de R$ 141,70 à vista em São Paulo, livre de fundo rural. No contrato de dezembro, indica um valor de R$ 145,00 e no contrato seguinte, R$ 146,30.
Alguns fatores são responsáveis pela baixa liquidez no mercado de reposição neste momento. Primeiro, é o período de vacinação contra a febre aftosa, que faz com que os leilões reduzam as suas atividades e isso diminui ainda mais a liquidez que já estava reduzida antes da vacinação. Outro fator que colabora com a lentidão do mercado é a capacidade de suporte das pastagens. Nas últimas semanas, as chuvas chegaram na maior parte do país, mas ainda não o suficiente para recuperar as pastagens. Com isso, ainda não há estímulo para os compradores se lançarem com mais força às compras. Diante dessa conjuntura, considerando a média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados pesquisadas pela Scott Consultoria, a cotação ficou estável na semana passada. No curto prazo, as pastagens tendem a se recuperar e isso deve aumentar a demanda. Se, por um lado, a demanda pelo couro acabado segue em baixa no mercado interno, por outro, o volume das exportações estão em níveis superiores aos de 2016. De janeiro a outubro deste ano, o Brasil embarcou 380.900 toneladas de couro, alta de 2,8% em comparação com o mesmo período de 2016. Entretanto, também influenciado pelo câmbio, o faturamento teve queda de 4,8%. Na última semana, os preços do couro verde permaneceram estáveis, tanto no Brasil Central quanto no Rio Grande do Sul. Enquanto no Brasil Central o valor é de R$ 1,60 o quilo, considerando o produto de primeira linha, no Rio Grande do Sul o couro verde comum está em R$ 1,75 o quilo. Para o curto prazo, a expectativa é de que a demanda em baixa mantenha o mercado frouxo. E outra informação importante para a sua tomada de decisão é em relação ao clima. Vamos então para a região centro-oeste, onde a semana deve começar com instabilidades e com chuvas mais intensas. Mas quem traz detalhes é Juliana Rezende, da Salmar Meteorologia. Bom dia, Juliana. Agroclima. Oferecimento Santa Helena. As melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, bom dia a todos. Isso mesmo, as novas áreas de instabilidade sobre a região centro-oeste ainda mantêm um cenário bastante otimista para o setor da pecuária, porque essas chuvas seguem mantendo os índices de umidade do solo elevados, especialmente aqui entre o Mato Grosso do Sul, Goiás e o noroeste do Mato Grosso. Nos próximos dias, as áreas de instabilidades no alto da atmosfera associado também à passagem de uma frente fria pela costa do sudeste ainda vai manter pancadas abrangentes no centro do país. Então, são esperados acumulados de 30 milímetros até 50 nos 3 estados da região centro-oeste. E no decorrer do período seguinte, essas instabilidades ainda vão seguir significativas, com volumes de chuva expressivos, alcançando até 50 milímetros aqui no Mato Grosso do Sul, sul do estado de Goiás e algumas áreas também do oeste do Mato Grosso. Então, no decorrer desta e da próxima semana, pancadas de chuvas expressivas e também com volume significativo no centro do país, garantindo cenários otimistas para o crescimento das áreas de pastagens e também garantindo um bom potencial produtivo para os pastos. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fez uma pesquisa municipal aqui em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Os dados apontam crescimento para a criação de bovinos, galináceos e caprinos. Detalhes na reportagem de Kylie Rodrigues. Em 2016, o efetivo de bovinos no país era superior a 218 milhões de cabeças, com alta de 1,4% em relação a 2015. A região centro-oeste continua a liderar a criação, com 34,4% do total nacional e crescimento de 3,3% em relação a 2015.
O efetivo de galináceos também apresentou aumento significativo, atingindo 1,35 bilhões de galos, galinhas, frangos e frangas dentro do Brasil, tendo como destaque a região sul, em especial o Paraná. Aumentou o nosso rebanho de caprinos. Os outros rebanhos, por exemplo, suínos, bubalinos, equinos, eles se mantiveram estáveis. Então, queda, nesse caso, a gente não teve nos nossos rebanhos. De produção, nós tivemos um aumento significativo na piscicultura, que é a produção de peixes, e também na produção de mel. Nós tivemos uma diminuição tanto na quantidade de vacas ordenhadas quanto na quantidade de galinhas poedeiras, de 2015 para 2016. Mas ainda assim, foi compensado por melhor produtividade em ambos os casos. Quando o assunto é leite, a justificativa de queda é por conta da quebra de safra. De acordo com a analista do IBGE, as instabilidades climáticas fez com que o custo da atividade agropecuária, em especial a ração que vem da agricultura, aumentasse, desestimulando alguns produtores, causando diminuição, por exemplo, em número de vacas ordenhadas, diminuindo a oferta e a captação de leite. Mesmo com a crise que afeta o país, os dados da agropecuária têm se mantido estáveis e com aumento em algumas atividades. Falando hoje da PPM, que é da Produção Pecuária Municipal, mas temos outras atividades também ligadas à agricultura que estão muito bem, como, por exemplo, aumento de áreas de soja, de eucalipto no estado, que está fortemente sendo sempre ampliando anualmente. A iniciativa faz parte de um processo para a preparação da realização do Censo Agro 2017. Então, todas as informações depois serão checadas, né, com informações a nível produtor e que também servirá para a gente conferir, né, a cobertura, a qualidade do trabalho do Censo Agropecuário. A pesquisa da Produção Pecuária Municipal ela é anual e a gente acredita que ela seja a referência, pela frequência dela, pelo tempo que a gente realiza, ela seja uma referência tanto acadêmica quanto justamente econômica para as estatísticas animais, as estatísticas pecuárias do Brasil. Kaile Rodrigues para o SBA. E o Bom Dia Produtor segue com seu papel não só de trazer para você informações importantes para o seu planejamento estratégico, mas também orientação e conscientização. Pois bem, o assunto agora é tuberculose bovina, um mal que assola aí diversos países. A tuberculose bovina é um problema econômico e também de saúde pública. Em todo o mundo são implementados programas de erradicação da enfermidade com políticas baseadas em testes e abates dos animais reativos. Só que ainda se sabe muito pouco sobre os custos e a efetividade das políticas de erradicação. Novas perspectivas para o diagnóstico da tuberculose bovina é o tema do Bom Dia Entrevista. E
E para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui um médico veterinário, o Flávio Ribeiro de Araújo, para contar para a gente, orientar, tirar dúvida de muito pecuarista, que às vezes acontece, né? Sim. Mesmo por anos e anos na profissão, sempre uma coisa em outra. É claro. Bom tirar essa dúvida. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado. Então, vamos partir desde o princípio, para orientar melhor os pecuaristas que estão acompanhando aqui, quais são os efeitos da tuberculose nos bovinos, Flávio? A tuberculose é uma doença crônica, né? Ela vai se instalando com o tempo, progressivamente, e ela causa nos animais um aumento dos linfonodos, daqueles gânglios linfáticos que vão progressivamente ocupando espaço nos órgãos dos animais. E com isso, dependendo da localização, o animal não respira bem e ele pode ter diversas alterações, nem sempre perceptíveis pelo produtor. Silenciosas, né? E vai se instalando dentro do rebanho, passando de um animal para outro e causando prejuízo. Então, se ela é silenciosa, quando se percebe já está num estágio mais avançado, como identificar, doutor? A identificação ela é baseada em métodos de diagnóstico que são feitos pelo médico veterinário privado. Na verdade, o programa do Brasil ele é baseado nesses testes, que são testes intradérmicos. A gente injeta uma proteínas da bactéria na pele do animal e 72 horas depois a gente faz o diagnóstico da espessura da pele no local. Esse é o teste que é feito oficialmente pelo Programa Brasileiro de Controle da Doença. Tem uma periodicidade que é preciso observar? Então, dependendo da finalidade. Esse teste ele é feito quando os animais vão para exposições, aglomerações, ele é obrigatório ser feito. Transporte também. E também ele é feito quando o proprietário ele quer sanear seu rebanho, quando ele quer obter o certificado de livre da doença, ele tem que fazer esses testes periodicamente. É preciso saber. Mas agora me tira uma dúvida, por que ataca mais o gado leiteiro, Flávio? Pois é, porque as questões também, essa doença, assim como na tuberculose humana, ela é facilitada por aglomerações. Então, normalmente o gado leiteiro ele é mais aglomerado do que gado criado especialmente, gado de corte. Então, isso favorece a transmissão da doença, a aglomeração dos animais. A aglomeração. Então, tem que ter muito cuidado. O pecuarista que tem animais em exposição, o cuidado tem que ser redobrado. Sim, por isso mesmo que é obrigatório fazer o teste de aglomerações, né? Então, vamos falar então sobre os cuidados. E quais os cuidados o produtor precisa ter, Flávio? O principal cuidado é não deixar a doença se instalar na propriedade, ou seja, testar os animais antes da compra e de levar esses animais para a propriedade. Então, esse é o principal cuidado. E também detectada a doença, fazer esses testes para um médico veterinário habilitado e eliminar os animais que dão resultado positivo no teste intradérmico. Esse é o cuidado que se deve ter. Principal, né? Agora, me tira uma dúvida. Todas as pessoas que convivem com os animais infectados podem adquirir essa doença? Ela é uma zoonose. Ela é transmitida principalmente pelo leite. O leite cru e seus produtos também feitos com leite cru. Também pode haver transmissão por aerógeno, ou seja, o animal que tem a tuberculose pulmonar pode passar por via aerógena para pessoas que manipulam os animais. Mas, claro, todas as pessoas que estão próximas a animais ou consomem produtos de animais que são infectados, eles são sujeitos a contrair a doença também. Existe prevenção? Não existe prevenção. No Brasil, existe uma linha de pesquisa em diversos centros para desenvolvimento de vacina. Mas esse não é um método que é usado na rotina e nem muito menos no Brasil. No Brasil, o controle é feito pela identificação e abate dos animais. Então, só para reforçar essa pergunta, existe tratamento ou mesmo cura para esses animais infectados? Não existe. O tratamento, não existe nem tratamento e o animal sendo identificado com tuberculose infectado, ele tem que ser eliminado em 30 dias pelo programa oficial no Brasil. São 30 dias. 30 dias. E se não segue esses 30 dias, o que acontece? Essa é uma doença de notificação obrigatória. O médico veterinário, quando constata que o animal está infectado, ele tem que notificar para o sistema de vigilância oficial
e esse animal, o sistema de vigilância tem que acompanhar o abaixo desse animal em 30 dias. Em 30 dias, né? Exatamente. Quer deixar um recado final para o nosso pecuarista que está acompanhando neste momento, Fábio? É uma doença preocupante, ela ainda é considerada pela Organização Mundial da Saúde, tanto humana quanto animal, como uma doença muito relevante. E cuidado, principalmente, não ingerir produtos lácteos feitos com leite cru, porque realmente é um risco muito grande de contrair essa doença. É mais fácil do que se imagina, Flávio? O Brasil não faz diferenciação da tuberculose humana da tuberculose bovina, no caso do paciente humano. Então, a gente não tem uma prevalência. Nós sabemos que na América Latina chega até 1,5% dos casos de tuberculose humana são por Mycobacterium bovis. Olha, muito obrigada pelos esclarecimentos. É sempre bom conscientizar, informar o pecuarista que está nos acompanhando, além dos números de mercado, mas também trazer conscientização, não é mesmo? Claro. Olha, a gente conversou aqui com o médico veterinário, o Flávio Ribeiro de Araújo, que também prestou agora, a semana passada teve uma rodada de medicina veterinária. Exato. Também na Uniderp Agrárias, aqui na capital sul-mato-grossense, onde o senhor falou exatamente sobre os novos diagnósticos para o tratamento da tuberculose. Nossa linha de pesquisa, a gente tem uma linha de pesquisa nisso na Embrapa, Gadicorte, que lida exclusivamente com essa doença. Tá certo. E com essas informações, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouquinho, um bloco com grandes investimentos para você de todo o Brasil que está aqui ligadinho, sintonizado no Bom Dia Produtor. A gente volta já já. Olá, muito bom dia para você que acompanha o canal do Boi nesta manhã de segunda-feira, início de semana, para falar sobre investimento agora. Nós começamos a semana para falar sobre a semana de olho na Fazenda Canchim, essência da produção. Estou aqui recebendo Mauri Dota, que vai falar para a gente sobre as ofertas desse grande evento, que até amanhã, quem está nos assistindo pode acompanhar grandes ofertas, grandes lotes e o melhor de tudo, né? É que é um gado de excelente qualidade, gado Canchim. Fala para a gente mais desse gado, Mauri. Bom dia para você. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que nos assistem. A gente estava aí estamos desde a semana passada nesse quadro de Olho da Fazenda, exatamente ofertando 150 reprodutores Canchim da mais alta qualidade, 150 reprodutores de 4 criatórios tradicionais, 4 criatórios importantes dentro da raça, de forma que o pecuarista tenha aí uma ferramenta à disposição para fazer cruzamento industrial e com comodidade, que é isso que o quadro de Olho na Fazenda faz. Ô Mauri, o pecuarista que nos assiste gosta logo cedo de ver o gado, de ver os lotes na tela da televisão, para estar tendo mais informações. Quais os lotes que você vai apresentar para a gente? Queria pedir para passar o lote 31, nós vamos passando alguns lotes para exemplificar a qualidade dos animais. E é até importante você falar para a gente das informações de cada lote, falar sobre o gado que está sendo apresentado. E aí a gente vai usar animais filmados em 4 fazendas, então o lote 31 é o primeiro lote. O lote 31 ele está filmado lá em Carvalhos, Minas Gerais, Fazenda São Joaquim, no Canchim SJ. São 4 criatórios, como eu falei, e aí aproveitando a gente vai dizendo. O Carvalhos, Minas Gerais, lá na Fazenda São Joaquim, é um ponto de entrega no leilão. São 4 pontos de entrega, Antônio, e nós vamos falando melhor a respeito deles a seguir. Mas esse touro está em Carvalhos, Minas Gerais. São animais que são ofertados a preço fixo, portanto, não tem disputa. São animais que são ofertados a preço fixo. Esse animal não está aparecendo aí na tela, mas o preço dele é R$ 560 de parcela. Portanto, o que a gente traz para o produtor, o que o canal do Boi traz para o produtor é essa nova modalidade de comercialização, onde ele não tem disputa, onde ele não tem que esperar um determinado horário de um leilão para poder adquirir o animal. Ele pode já imediatamente ligar lá no telefone da mesa operadora, ligar nos telefones da Leilosat e já adquirir esse reprodutor. Esse e todos os outros que estão à disposição, basta que ele baixe o catálogo, que ele acesse o catálogo no site da canchim.com.br ou da leilosat.com.br. É muito importante que o produtor entre no site, faça o cadastro e também confira mais informações sobre esse grande evento. Nós temos mais um lote aí para ser apresentado? Lote 55, é o lote 55.
da Ilma Agropecuária, provavelmente onde estávamos lá até semana passada. Lote 55 da Ilma Agropecuária, lá em Angatuba, São Paulo. Estávamos ao vivo lá, transmitimos um grande evento da raça Canchim. Estava acontecendo o final da prova Canchim de avaliação de desempenho. Esse animal é um animal que foi avaliado nessa prova do ano passado. Então, todos os reprodutores desse evento, dessa nova comercialização, eles, no catálogo que o criador pode baixar lá no site da Canchim, no catálogo a gente tem todas as informações de avaliação genética, de avaliação emitida pelo programa Gene Plus e também no desempenho na PECAD, na prova Canchim de avaliação de desempenho. Próximo lote é o lote 57. Próximo lote é o lote 57, também lá de Angatuba, também filmado na Ilma Agropecuária, no estado de São Paulo, perto lá de Itapetininga, e lá é outro ponto de entrega. Animais, como eu disse, todos eles avaliados, todos eles com avaliação genética do programa Gene Plus Embrapa, programa que certifica e avaliza a qualidade de todos os reprodutores que vão à comercialização nesse evento. Esse lote 57 fala para a gente sobre os valores também, sobre as formas de pagamento? Isso, exatamente. Todos os animais, todos os reprodutores já estão com preço fixo, é uma venda a preço fixo, isso até amanhã à noite. Sim. Amanhã à noite isso se encerra e os animais não comercializados nessa modalidade, eles vão a leilão amanhã à noite, a partir das 20h30, pelo Canal do Boi. São quantas parcelas? Esse preço que nós estamos vendo aí são R$ 560, 14 parcelas. Sim. São 14 parcelas de R$ 560. E o nosso amigo pecuarista, ele já adquire esse reprodutor sem disputa nenhuma, com toda a comodidade. Como eu disse, esse e todos os outros reprodutores à disposição no evento, com preço fixo. A gente tem uma variação de preço, sim, partindo de parcelas de R$ 500. Então tem aí para todos os bolsos, mas sempre com a mesma qualidade, com a mesma garantia que essas 4 fazendas e o programa Gene Plus oferecem. É importante lembrar que são animais de 4 grandes criatórios. Tem o Ilma Agropecuária, tem Canchim Itamaraty, Fazenda São Tomé e também Fazenda São Joaquim. E é o melhor da raça Canchim para você que nos assiste nesse momento aqui pelo Canal do Boi. Temos mais lotes, né? Lote 07, lote número 7, vem lá do Canchim Itamaraty, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Então nós já mostramos um lote de Carvalhos, Minas Gerais, já mostramos um lote de Angatuba, no estado de São Paulo. E esse lote agora do Canchim Itamaraty em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, mais um ponto de entrega, de forma que o amigo ele pode adquirir aquele touro que estava filmado lá em Angatuba, que a gente acabou de ver, e se ele estiver em Campo Grande, ele vai retirar aquele touro lá de Angatuba, aqui em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e isso vale para todos os touros e para todos os pontos de entrega. Da mesma forma, os touros filmados em Carvalhos podem ser retirados em qualquer um dos pontos de entrega. Canchim Itamaraty, uma fazenda, para você ter ideia da qualidade desses reprodutores, o Canchim Itamaraty fez no sábado agora o Elite Ouro, o animal melhor colocado na PECAD, na prova Canchim de avaliação de desempenho desse ano. É uma fazenda importante, é uma fazenda que faz um trabalho de melhoramento muito sério, muito criterioso e, por isso, consegue oferecer animais com a qualidade com a qual nós estamos vendo na tela, não só o Canchim Itamaraty, mas todas as 4 fazendas, todos os 4 criatórios que ofertam reprodutores nesse evento. O lote 7, vale lembrar que são 14 parcelas de R$ 540. É um preço excelente, animal lá da Itamaraty, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Exatamente, R$ 540, 14 parcelas, 8% de desconto à vista, o que vai ficando melhor ainda, porque quem já tiver programado, quem tiver com essa programação aí de comprar reprodutor já para a estação de monta, ainda faz esse desconto e aí fica mais barato ainda. Desconto de 8% ainda? 8% à vista, 8% para pagamento à vista. Mais bônus de frete, mais essa qualidade de reprodutor que nós estamos vendo. Facilidade que não acaba mais. E nós temos mais um lote também, né? Lote 101. Lote 101 vem lá de Rio Verde, Goiás, Canchim São Tomé, Fazenda São Tomé. Fazenda São Tomé que fez um Elite Prata e um Elite Bronze na PECAD agora. Fazenda São Tomé que fez o Elite Ouro do ano passado. Portanto, estamos falando aí de 4 criatórios importantes e que reúnem reprodutores
com essa qualidade e com essa capacidade. Primeiro, de trabalhar a campo. Esse é o principal ponto da raça Canchim e o primeiro ponto que deve ser atendido. E o segundo, de transmitir realmente, de produzir animais com desempenho diferenciado e qualidade diferenciada. Nossa função aqui é fazer o produtor ganhar dinheiro. Sim. Por duas ferramentas, cruzamento industrial e usando o Canchim como monta-campo. Perfeito. Então, vale lembrar que esse lote é R$ 620, são 14 parcelas. É um animal lá de São Tomé do Rio Verde, em Goiás. É o touro Canchim de 682 quilos, é o CE42. Exatamente, animais em geral com 2 anos de idade, todos os reprodutores estão prontos para começar a trabalhar. A estação de chuvas já voltou na maior parte do Brasil, pastaria está saindo e a vacada está ficando pronta para receber o reprodutor. E esses reprodutores, todos eles absolutamente prontos para chegar nas fazendas, já começar a trabalhar e já começar a se pagar, que é isso que vale a pena. Perfeito. Então, até amanhã você tem a chance de participar De Olho na Fazenda Essência Produção Canchim. E amanhã nós teremos o leilão. Mais alguma recomendação, Mauri? Não é isso, basta acessar o catálogo, fique à vontade, acessar o catálogo e ligar nos telefones da mesa operadora, da Leilosat. O catálogo está disponível na canchim.com.br, é o site da associação, ou então em leilosat.com.br, que é o endereço da leiloeira. Catálogo, informações de telefone, a gente está disponível aí o dia inteiro, 24 horas para atender, para tirar dúvidas, de forma a o pecuarista poder fazer a melhor aquisição de uma maneira consciente, de uma maneira calma e de uma maneira criteriosa, que é como tem que ser a aquisição de genética. Antes de encerrar, fala para a gente sobre o leilão, que horas que vai ser, qual canal, informações do leilão. Leilão amanhã às 20h30, às 8h30 da noite, pelo canal do Boi, com os reprodutores que não forem comercializados nessa modalidade de preço fixo. Portanto, nós estamos aí, não temos mais 150, porque muitos reprodutores já foram vendidos. A gente vai ter um levantamento aí hoje, ao longo do dia, dos lotes. Hoje e amanhã, né? Até amanhã ainda é possível adquirir os reprodutores a preço fixo, mas às 8h30 isso se encerra e aí nós vamos para o leilão. E aí é na modalidade que o pecuarista já está habituado, às 8h30 pelo canal do Boi. Perfeito. Maurinho, obrigado. Obrigado mais uma vez. Até mais. Elaine? E da beleza e genética do Canchim, vamos falar também dos cavalos. É que as provas de apartação têm movimentado cada vez mais quartistas em todo o país em busca de boas premiações. E olha, isso tem refletido não só na economia brasileira, mas tem possibilitado também agregar valor aos animais desta competição. E olha, no mês de janeiro acontece também uma prova na Fazenda Gruta Azul, localizada aqui no estado de Mato Grosso do Sul, onde Juliana Casanato vai trazer detalhes para você. E o assunto de hoje, prova de apartação. Vamos falar sobre este assunto porque está tanto em evidência aí nesses últimos meses. A gente percebe também que tem movimentado muito a economia com relação à comercialização dos animais da raça quarto de milha. Para falar sobre como é que funciona essa prova, como é que está em destaque todo esse assunto, nós vamos falar com a Patrícia Leite, que além de criadora do cavalo quarto de milha, também é competidora e realiza esse tipo de prova na propriedade, na Fazenda Gruta Azul. Patrícia, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação. Obrigada. Vamos começar falando então como é que funciona essa prova. É bastante conhecida essa modalidade, porém também nos Estados Unidos e outros países, mas o que chama a atenção é que são animais da raça quarto de milha que participam. Por que só os animais quarto de milha? Bom, a apartação ela surgiu nos Estados Unidos do trabalho com o gado, né? Assim, nos ranchos americanos não haviam cercas antigamente, então eles formavam os lotes de gado para serem trabalhados e o cavaleiro, né, o rancheiro, ele tinha que entrar e retirar a res que eles iam curar, iam fazer algum manejo com aquela res, eles tinham que tirar com o máximo de cuidado para não estourar a boiada, né? Entendi. Então, disso aí eles começaram a fazer brincadeiras nos ranchos para ver quais os cavalos que ganhavam essas brincadeiras, né? E por volta da década de 30, 40, isso virou um esporte lá. Então, e o cavalo do americano é o quarto de milha, né? E para esse serviço, ele tem morfologia ideal, mais a seleção ágil, talvez? mais ágil, porque assim, a apartação ela exige paradas
e giros rápidos, né? Porque quando você está cercando o boi, o cavalo vai, para, vira, muda de direção rapidamente. Então, o quarto de milha é ideal para isso aí. E vem sendo selecionado ao longo dos anos para isso, né? Vocês já estão fazendo essa prova na propriedade, fazendo a Gruta Azul, já estão indo para a 4ª edição, né? E cada ano um negócio diferenciado. Qual que é a expectativa? Como é que vocês refletem sobre isso? Então, que é uma baita responsabilidade, né? É muito grande. Além de ser a primeira prova do ano, ela é muito aguardada, né? Então, assim, desde a primeira edição, a gente pensou em fazer tudo da melhor forma possível. E a prova vem crescendo, né? Desde 2015 até agora, a prova vem crescendo bastante, aumentando o número de cavalos, de competidores. Então, a expectativa para 2018 é muito grande, assim, melhorar o padrão de qualidade que a gente já está oferecendo nas provas e para o pessoal sempre sair satisfeito. Essas competições aí que tem durante alguns meses pelo ano, né? Não só da sua propriedade, mas também em todo o Brasil, né? São competições que participam também todas as pessoas, né? Todos os competidores. O que vocês buscam? Pontuação para que essa pontuação, premiação, é um preparo diferenciado a cada dia? Como é que é isso? Sim, nós temos eventos, a gente participa de eventos por 3 entidades diferentes, né? Que são a BQM, a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Quarto de Milha, a ANCA, que é a Associação Nacional do Cavalo de Apartação, e o Núcleo Sul-Mato-Grossense de Apartação, que pontua por essas 2 entidades, né? Elas são interligadas ali, em questão de pontos, premiação. Então, a gente busca, né? A gente treina, hoje nós treinamos em maioria os filhos dos nossos garanhões com nossas matrizes, né? Animais de criação nossa, buscando pontuar aí os animais, porque nós comercializamos animais também. Nosso objetivo é colocar no mercado animais de qualidade comprovada, né? E esses valores agregados, a gente percebe também que existe uma movimentação econômica muito grande. A valorização do quarto de milha, também como outros animais, mas especialmente o quarto de milha, que é um assunto em destaque, parece que ela está saltando, né, para uns valores bem exuberantes, assim. Eu posso até citar o Metallic Cat, né? Que inclusive ele foi vendido no dia 20 de setembro agora, desse ano, inclusive, pelo valor de 25 milhões de dólares, né? Aproximando esse valor aí em reais, a gente tem mais ou menos próximo aos 80 milhões de reais. É um valor bastante alto, né? Mas a competição também ajuda a demonstrar essa raça e fazer com que ela adquira ainda mais valor, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Sim, tem muita coisa a ver, né? O cavalo quarto de milha é um cavalo funcional para o trabalho, né? Principalmente o cavalo de apartação, né? O quarto de milha de trabalho. Então, as provas do quarto de milha, em sua maioria, são espelhadas na lida do dia a dia da fazenda, com gado. Então o cavalo, ele é para isso. Então, os esportes, as competições, elas sendo aquecidas, né? Aquece o mercado também. Aquece o mercado. Nos Estados Unidos, a apartação é o esporte equestre que mais movimenta dinheiro. E aqui no Brasil, apesar da crise que tanto se fala, o mercado equestre continua aquecido. O quarto de milha continua aquecido, leilões alcançando altas médias, a comercialização de animais. As provas, a cada prova o número de inscrições aumenta. Então isso mostra a força do cavalo, né, no cenário nacional e internacional. Nessa prova, então, vocês tiveram 152 inscrições, né? É um número bastante alto, pessoas de todo o Brasil vieram participar? Exatamente, é um número alto de inscrições, principalmente por ser um evento de idade limitada, né? Então, são só animais de 4, 5 e 6 anos que participam, o que limita muito o número de animais que vai, mas torna a prova grande exatamente por isso, né? Porque é uma prova especial para esse tipo de animal, né? Que são os animais jovens, que exigem mais dos cavaleiros que estão montando. Então, a expectativa é aumentar. Na apartação, as inscrições têm aumentado nos últimos anos aí. Na BQM, que reúne provas de todas as modalidades, o aumento foi muito expressivo também, do ano passado para esse ano. E a expectativa é aumentar cada vez mais. E lá na propriedade, vocês têm um garanhão que vocês colocam ele em destaque, que a gente pode falar que ele é o grande destaque da fazenda? Sim, com certeza o destaque nosso ali é o Disquetes King, né? Um cavalo que a gente trouxe dos Estados Unidos há cerca de 6 anos e ele já está com 3 gerações competindo em pistas e pelo segundo ano, o ano passado ele ganhou o ranking da BQM como melhor
reprodutor em apartação, liderou também até o fim o ranking da ANCA como melhor reprodutor de apartação. E esse ano também está liderando o ranking da BQM. Então ele é um garanhão jovem e está se destacando aí como reprodutor, colocando campeões nas pistas, não só em apartação, como em outras modalidades também. Muito bacana. E agora a gente também aproveita esse espaço para dar uma reforçada e já deixar um convite, né? Porque em janeiro nós teremos esse grande evento, já está marcado. Aliás, vocês sempre marcam com bastante antecedência. Dia 26 e 27 de janeiro, nós teremos essa prova tão especial, tão aguardada, inclusive por artistas aí de todo o Brasil, que é esse grande evento que vocês reúnem pessoas de todo o Brasil, até de fora, inclusive, né? Isso, exatamente. A prova, ela é aberta ao público, então, assim, a gente aguarda, vai o pessoal da região, de fora, né? Não vem só competidores de outros estados, vem espectadores de outros estados também. O juiz é americano, a prova é julgada por um americano, pelo alto nível, né, do gado, dos competidores que a gente traz. E tivemos, inclusive, já competidor americano competindo com a gente. Que bacana, né? Então, realmente, a expectativa para esse ano que vai entrar agora, 2018, ainda é melhor do que a de 2017? A gente pode falar isso? Com certeza. A gente está preparando a casa para isso aí, né? Para ser um evento ainda maior em termos de qualidade de prova, de espectadores, de tudo. Tá certo, Patrícia. Quero agradecer muito sua participação, viu? Obrigada por ter vindo aqui, cedindo um pouquinho do seu tempo para falar sobre essa prova, né? Que a gente percebe um grande destaque, um grande envolvimento, inclusive econômico, né? Se situando aí em toda essa prova, e eu te agradeço por essa participação. Obrigada. Eu que agradeço. Tá, então, algumas informações com Patrícia Leite, falando da prova de apartação, né? Reforçando aqui o convite para você, no mês de janeiro de 2018, já anota aí na sua agenda, é aberto ao público, você pode ir como competidor também participar do evento, acompanhando essa prova, né? Essas modalidades também de perto, Fazenda Gruta Azul, realizando no próximo, aliás, no dia 26 e 27 de janeiro de 2018, você já está convidado. A gente fica por aqui, foi um bom papo, né? E até uma próxima oportunidade. Grata a você, viu, Juliana Casanato, por nos trazer já essa agenda para 2018. Mas por aqui é hora de intervalo comercial. Voltamos já para falar sobre gestão de financiamentos rurais no quadro O Gestor e Você. São 2 minutos e voltamos. Oito horas e 5 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã, início de semana. E você já sabe, toda segunda-feira você tem chance de tirar dúvidas com relação à gestão da sua propriedade rural. No quadro O Gestor e Você. E sempre é bom lembrar que o quadro Gestor e Você foi feito para você participar, para você tirar dúvidas com relação à gestão da sua propriedade rural. E nós temos toda semana um gestor aqui para tirar as suas dúvidas. Os gestores da GER participam do nosso quadro, que é a empresa Gestão Estratégica Rural. Estou aqui com o Rodrigo Pedrosa. Rodrigo, é bom lembrar que o nosso contato é 67992647810. Você pode participar agora, pegue o seu aplicativo WhatsApp e mande a sua dúvida para a gente. Rodrigo, muito bom dia. Bom dia a todos que estão em casa nos assistindo hoje. Vamos passar aqui logo no início o e-mail da GER para quem tiver dúvidas também mandar para vocês? O nosso e-mail é contato@gerconsultoria.com. Então, qualquer dúvida, qualquer assunto e até mesmo sugestões, né, que o produtor rural tenha em casa, pode nos enviar, que nós traremos esse assunto para ser tratado aqui nos programas. O quadro já tem mais de um ano e é importante lembrar que esse quadro foi feito especialmente para você, produtor rural, tirar dúvidas com relação à gestão da sua propriedade. E hoje o assunto é sobre planejamento estratégico de financiamentos rurais. É um assunto que é muito importante. O que você pode contar para a gente sobre a importância de fazer um planejamento estratégico com relação aos financiamentos? É isso mesmo, Antônio. Nós tivemos no último quadro aqui uma atenção assim, muito grande sobre essa questão dos financiamentos rurais. Porque hoje o produtor rural ele tem acesso assim, a excelentes linhas de crédito, e isso auxilia muito na produção, mas é extremamente importante que ele planeje.
né, tudo que ele vai utilizar durante o ano para que essas linhas de crédito sejam bem utilizadas dentro da sua empresa rural e tragam todo o retorno que ele espera. Eu gostaria até de chamar uma tela que nós temos aí para dar um exemplo de que quem está em casa possa ver, né, a importância. Então, todos os anos, assim como qualquer empresa, é importante que o produtor rural ele faça o seu planejamento estratégico, onde ele vai definir para o ano que se inicia quais são os seus investimentos, né, o que ele vai investir de inovação, de estrutura física, de infraestrutura para o seu negócio e também os custeios, né, o que ele precisa de custeio ali para alavancar a sua atividade produtiva. Então, dentro desse planejamento, ele vai analisar tudo que ele precisa e as linhas de crédito que estão disponíveis para ele. Então, é extremamente importante, dentro desse planejamento, o empresário rural considerar as taxas de juro que hoje estão disponíveis no mercado para ele, porque dependendo da linha de crédito, se ela é de investimento ou de custeio, se ela é de curto prazo, de longo ou médio prazo, ela tem taxas diferentes. Essas taxas podem estar acima ou abaixo da Selic. Então, é importante um estudo sobre essa questão. As questões de carência, se essa linha de crédito que ele está pleiteando, ela dá uma carência anual, se durante essa carência ele precisa pagar juros, ou se não, ele terá 2 anos de carência somente para entrar amortizando e juros no final. Então, são várias informações que o produtor rural precisa levantar junto às instituições financeiras e aí, em cima disso, ele fazer uma projeção e considerar essa projeção financeira dentro do seu planejamento estratégico anual, porque ali ele já vai projetar. Se eu estou pegando um financiamento, por exemplo, de médio prazo, onde eu tenho uma taxa de 6,5% ao ano e eu tenho 2 anos de carência, nesses primeiros 2 anos, por exemplo, eu não vou pagar a amortização, né, desse financiamento. Mas pode ser que eu precise pagar os juros. Então, mensalmente, no meu plano, ou anualmente também, aí vai depender da negociação com a instituição financeira, mas o produtor rural ele precisa já considerar esses pagamentos no seu plano anual e no seu planejamento estratégico financeiro da sua empresa rural. Rodrigo, vamos falar sobre as ferramentas de gestão financeira. Quais as vantagens que o produtor tem? O produtor ele tem grandes vantagens em utilizar as ferramentas. E eu gostaria aqui também já de chamar uma segunda tela, onde nós temos alguns exemplos e que são fundamentais para que o produtor ele tenha essa organização, né, que isso impacta diretamente na boa gestão da sua empresa rural, mas também para que ele possa fazer a prestação de contas desses financiamentos rurais para a instituição financeira. Então, a primeira coisa que o produtor precisa ter na propriedade rural, assim que ele começa a trabalhar, né, com seus financiamentos, é ter um bom plano de contas de custos. Porque para cada atividade que ele executar dentro da sua empresa rural, né, ele vai classificar dentro de um centro de custos aquele investimento que ele está adquirindo. Então, por exemplo, ele pegou um financiamento de médio prazo de uma instituição financeira para construir um galpão ou para construir um mangueiro, alguma coisa assim que vai facilitar, né, a sua produção. Então, ele está fazendo um investimento. É importante que ele tenha um plano de contas, de custo específico para aquele investimento, onde todas as compras, todas as aquisições, tudo que está sendo pago, seja lançado nesse plano de contas, assim mesmo como o investimento que entrou, o dinheiro que entrou, seja acreditado, né, seja lançado nessa conta específica. Isso vai facilitar muito a gestão do empresário rural e também a prestação de contas vai ficar mais organizada. Quando a instituição financeira fizer uma auditoria na propriedade rural, solicitar documentos referente àquele financiamento, o produtor rural vai ter aquilo muito bem organizado, a sua empresa rural fica mais confiável, isso gera pontos para ele perante a instituição financeira e o mais importante, né, ele consegue ter um controle muito exato do retorno que aquele investimento vai dar dentro da sua empresa.
Duas outras ferramentas que nós temos ali, que apareceu, é o fluxo de caixa e o demonstrativo do resultado do exercício. O fluxo de caixa é onde ele vai controlar realmente dia a dia, né, para aquele projeto dele, seja de investimento ou para o custeio ou para a atividade operacional da empresa como um todo, todas as receitas que entraram, todos os custos relacionados a essa operação e as despesas fixas do negócio dele. Então, tudo que está sendo pago, ele controla ali no fluxo de caixa, que pode ser um sistema implantado, e também no final do período ele vai ter o demonstrativo do resultado do exercício, que é onde ele vai ver realmente a eficiência da operação dele. O que a operação da empresa rural está realmente deixando de lucro líquido para ele, para que no final do mês e no final do ano ele não venha a ter sustos ou situações imprevisíveis, né, que possa impactar negativamente as finanças da empresa. Rodrigo, para a gente encerrar, e brevemente, que nosso tempo já está curto, infelizmente, existe produtor rural que faz muito financiamento. Isso pode gerar um risco para ele? Pode gerar riscos muito grandes, porque a empresa rural ela precisa ser autossustentável. Então, a ideia e o objetivo do financiamento é trazer, seja investimentos ou um auxílio no custeio, mas assim, de forma que a empresa não fique dependente desse recurso externo. Por isso a importância de uma ferramenta como o demonstrativo do resultado de exercício, que no final do período ele vai conseguir identificar realmente se a operação da empresa ela é lucrativa e até que ponto o financiamento que ele pega da instituição financeira é somente um fôlego para ele, ou se realmente a empresa dele já se tornou dependente desse recurso e não é mais eficaz operacionalmente, não deixa mais lucro. Isso é extremamente perigoso. Então, por isso a importância, quando a empresa atinge um nível desse, de contratar profissionais especializados para fazer um trabalho interno de reestruturação para que a empresa volte a ser eficaz operacionalmente, tenha lucro e não dependa de recursos externos para que ela tenha uma saúde financeira de curto prazo. Perfeito. Se você, produtor rural, ficou com alguma dúvida com relação a esse assunto, é só participar do quadro Gestor e você manda para a gente, que nós estaremos encaminhando seus questionamentos, sua pergunta, para o Rodrigo Pedrosa, da empresa GER. Nosso contato é o 67 99264 7810. Mais uma vez o e-mail, Rodrigo. Nosso e-mail é contato@gerconsultoria.com. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Para você também. Até mais. Elaine. Agora eu vou mostrar para você a repercussão de um grande evento que terminou ontem em Toronto, no Canadá, que é a Royal Fair, que é a maior feira agropecuária indoor do mundo. A nossa repórter Sarah Kifshon esteve por lá e observou que as crianças também tinham espaço garantido no evento. Veja só. Desde 1922, a Royal Agricultural Interfair vem trazendo o campo para a cidade de Toronto, que é a capital financeira do Canadá. E além dos 5.000 animais que foram trazidos para a exposição este ano, a gente também acompanha por aqui uma série de exposições bem peculiares. Algumas delas acontecem aqui dentro. Tem corrida de cachorro, corrida de coelho, tem exposição de cabras. Tem também o concurso da maior abóbora da feira, inclusive a campeã tem mais de 600 quilos. Tem concurso de geleias e outros tantos concursos tão peculiares quanto esses. E é interessante observar também a participação das crianças aqui na feira, tanto conduzindo os animais na pista, quanto das crianças que vivem na cidade e que não conhecem a agricultura e vêm entender como é que funciona a agricultura, de onde vêm os alimentos. E para intensificar ainda mais o conhecimento delas em relação a esse assunto, a organização da feira envia para as escolas um material didático que elas trabalham em sala de aula antes de vir aqui para o evento, antes de vir para a Royal, e depois também esse trabalho continua na sala de aula. Então é muito interessante. Sobre este assunto, a participação das crianças, eu conversei com o diretor de Alimentos e Agricultura da Royal, o Peter, e é o que nós vamos acompanhar agora. Less than 2% of Canadians now live on farms. Menos de 2% dos canadenses atualmente vivem em propriedades rurais hoje. E é importante que as pessoas da cidade venham aqui conhecer a feira para ver os animais. Não existe outra forma melhor de conhecer o campo na cidade, como neste evento. Toronto é uma cidade de grande porte e não é só um show para produtores. Existe um processo educacional muito intenso aqui. Nós tivemos nos últimos anos 20.000 estudantes que vieram para acompanhar a exposição e muitos deles nunca tinham visto animais antes.
Esta família tem criação de animais no sudoeste da província de Ontário. Eles trouxeram os 3 filhos para visitar a exposição. É a parte da nossa história. Quando nós éramos pequenos, nós vimos para a exposição, trazíamos os nossos animais, competíamos e agora nós podemos trazer os nossos filhos para que eles se divirtam também. Durante todos os dias de evento, todas as competições, os 10 dias são esperadas 300 mil pessoas e desse total, 20 mil são crianças que vêm aí acompanhadas de professores e também acompanhadas dos pais. De Toronto, Canadá, Sara Kirchhoff para o SBA. E agora o assunto é previsão do tempo. As instabilidades avançam pelo sudoeste do país e isso garante boas condições de pastagens até meados da próxima semana. Agora vamos saber se esse volume de chuvas deve ser expressivo ou não. Vamos saber agora com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia. Juliana, conta pra gente. O volume de chuva na região sudeste no decorrer dos próximos períodos deve ser bastante expressivo, garantindo cenários otimistas para as áreas de pastagens, porque deve manter a umidade do solo ainda elevada no estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e grande parte também da faixa leste da região sudeste. Nos próximos dias, instabilidades no alto da atmosfera ainda mantêm chuvas mais fortes aqui entre o estado de São Paulo e também metade sul mineira, incluindo o Triângulo Mineiro também. Mas as pancadas mais fortes, com maior volume de água, devem ficar restritas no estado de São Paulo mesmo, porque o acumulado de chuva tende a alcançar até 50 milímetros nessas áreas. Em situação oposta está o norte de Minas Gerais. Pancadas perdem intensidade no decorrer desta semana e se tornam cada vez mais fracas e isoladas, garantindo até predomínio de tempo mais seco, porque essas pancadas com volume baixo, em torno de 5 milímetros para 5 dias, ocorrem intercaladas com dias de tempo mais seco. No decorrer da próxima semana, essas instabilidades agora no sudeste seguem fortes entre o estado de São Paulo, se espalham aqui pelo sul de Minas Gerais e São Paulo também e ganham intensidade. O acumulado no sul de Minas Gerais pode alcançar até 70 milímetros. Já no norte de Minas Gerais, previsão de pancadas ainda mais fracas e também isoladas no decorrer desta e da próxima semana. Então, no decorrer das próximas semanas, áreas de pastagens, especialmente do estado de São Paulo e metade sul mineira, seguem beneficiadas por conta das instabilidades frequentes e também com forte intensidade, que tem potencial para manter a umidade do solo bastante elevada, beneficiando o crescimento das áreas de pastagens. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E falando em pastagem, por aqui é hora dos produtos Germipasto, que sempre trazem benefícios para você. Você já escolheu a sua área, já viu a semente que você vai implementar? Então, para facilitar, que tal a VDTEC Plus? E quem vai contar para a gente detalhes desta oportunidade é o engenheiro agrônomo Guilherme Beretta. Bom dia, Beretta. São inúmeros benefícios para quem adquire uma VDTEC, não é mesmo? É isso mesmo, viu, Elaine? Bom dia a você, bom dia a todos que assistem a gente. Olha, Elaine, a VDTEC tem 2 grandes propósitos, como a gente sempre diz em outras participações, que é justamente levar a grande economia, afinal é uma máquina elétrica ligada aí na bateria do trator e você tem a opção de instalá-la tanto na dianteira como na traseira do trator. Dessa forma, nós conseguimos colocar no segundo equipamento. Esse exemplo é bastante bacana, viu, Elaine? Porque nós temos aí a plantadeira de milho. Então,
Esse produtor, nesse caso específico, ele está fazendo a distribuição da braquiária rusiziense e atrás o plantio do milho na mesma operação. Isso é muito interessante porque nós temos aí redução de custo e isso é o que importa. Outro detalhe importante é a questão da formação da pastagem propriamente dito. Com a VDTech nós conseguimos eleger um novo conceito aí da formação e da reforma da pastagem, que é justamente colocar o número de sementes ideais por metro quadrado. Então, se você tiver aí 40, 50 sementes por metro quadrado, você consegue ter aí uma boa formação dessa pastagem e isso acontece aí com a sua VDTech Plus, né, uma máquina aliada do homem do campo. Sem dúvida nenhuma, um equipamento que traz economia, benefícios e melhoria na plantabilidade da sua pastagem. Sem dúvida, esse é o equipamento que faltava para você aí na sua propriedade. Olha, como sempre a gente mostra exemplos de produtores rurais satisfeitos com os produtos Germipasto. Desta vez nós fomos lá para o interior do Mato Grosso, a fazenda é São Bento, adquiriu a VDTech Plus e está bastante satisfeito. Dá uma olhada aí. É reforma de pastagem. Essa área é uma área que ela estava já degradada há bastante tempo, né? Até já era para ter feito ela uns anos atrás, mas devido, vai passando. Nós aqui só tem o braqueirão, né? E aí resolvimos usar o Piatã, que é o braqueirão melhorado, pelo que eles falam, né? Já tinha usado o Piatã? Piatã não. Não, a propriedade nossa aí, ela é topada no braqueirão mesmo, né? Ela é muito boa, né? Eu já conheci ela pelo canal do Boi, né? Eu já vi propaganda. Meu pai até que ele foi o primeiro que viu. Ele falou, olha, tem uma maquininha que vai na frente do trator, né? Já faz 2 serviços em um, né? Mas muito boa. Foi através do amigo. Eu estava comprando a semente aqui, vizinha, aqui na Jaciara, né? Aí conversando com um amigo aí, que é o Flávio, ele falou, olha, compramos da Agronidos e ele tem uma... Ele nem sabia até que era... Eu já conhecia a máquina pela TV. Ele falou, ele tem uma maquininha lá que põe, né? Falei, tá, eu já sei que máquina é aqui. Aí peguei o telefone, conversei com o Mauro, né, que é xará. Ela é bem funcional, né? Ela é prática, né? Qualquer pessoa manuseia ela, não tem. Ali regulou a velocidade do trator e não tem erro, né? Foi tranquilo. Tranquilo. E a precisão dela? Muito boa. Todo mundo que via a máquina, né? Inclusive até pararam aqui, porque o trator ficava na porta aí. E aí? Mas eles... Pararam pra quê? Para olhar a máquina, né? Porque ver aquela máquina na frente do trator, o pessoal é curioso, né? Quem comprar a semente da Germipasto aí, ou pode comprar a maquininha também, que ela é bem prática, né? Quem usar vai gostar, né? Não tem erro. Não tem erro. Olha, chegou o momento de você adquirir os produtos Germipasto, como a sua VDTech. É uma máquina fabricada pela empresa aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E essa máquina inteiramente à sua disposição. Olha, meu amigo, você que nos assiste nesse momento, precisa da sua VDTech. É muito simples fazer a sua aquisição. Basta entrar em contato, os telefones do nosso call center estão aí na sua tela. Operadora 67 3389 6700 e também um segundo número 0800 647 0050. Se você quiser mais informações, inclusive da VDTech, você vai encontrar no nosso endereço eletrônico o www.germipasto.com.br. Lá nas mídias sociais, a empresa também está presente, tanto no Facebook como no Instagram. E no YouTube, o canal de vídeos da internet, você encontra diversos vídeos, metade praticamente desses vídeos falando um pouquinho mais dessa fantástica máquina chamada VDTech. Elaine, por hoje é isso. Grande abraço, bom início de semana a todos. É com você. Grata, viu, Guilherme Beretta, produtos Germipasto fazendo toda a diferença de norte a sul do país. E por aqui, nós vamos para um breve intervalo comercial, mas é bem rapidinho, né, Antônio? Voltamos já, daqui a 2 minutos, com mais informações sobre o mercado financeiro para você. 8 horas e 27 minutos, pelo horário de Brasília. Voltamos em instantes.
8h29 pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, na sua manhã de segunda-feira. Agora o assunto é sobre Complexo Carne. Vamos falar sobre o mercado de suínos, que esteve durante o mês de outubro travado. Começou em novembro com cotações em baixa em algumas praças de comercialização. E as previsões são otimistas para o segundo semestre para a segunda quinzena desse mês. Vamos falar agora com o Marcos Iguma, por vídeo, ele que é pesquisador do CPEA, que está em São Paulo, no estado de São Paulo. Ô Marcos, conta pra gente como foi o mercado do suíno no mês de outubro. Bom dia, Antônio, bom dia a todos que estão nos assistindo aqui no canal do Boi. Para nós do CPEA, mais uma vez é um prazer participar aqui do bate-papo com vocês. Falando um pouquinho sobre o mercado de suínos em outubro, o que nós pudemos perceber aqui nas análises do CPEA é realmente que agentes do setor estiveram muito cautelosos em buscar grandes negócios ou muita movimentação de animais durante o mês. Isso em função da grande estabilidade de preços, né, que a gente pôde verificar durante o mês de outubro, já que a oferta de animais esteve bem restrita, né, os produtores não queriam ofertar tantos animais no mercado, sendo que o preço poderia romper essa estabilidade e ter eventuais altas durante o mês, o que não se concretizou com tanta intensidade quanto produtores esperavam. E, por outro lado, frigoríficos também se retraíram um pouco nas compras, justamente buscando o inverso, né? Algumas quedas aí durante o mês, porque eles não acreditaram tanto no aquecimento da demanda. Isso também não se concretizou. A demanda não foi mais forte em outubro, então o mercado se tornou muito estável aí no mês, né? Outro fator que contribuiu muito com essa instabilidade foi a questão dos custos de produção. Algumas altas no mês, principalmente milho, farelo de soja, acabaram encarecendo um pouquinho a produção de carnes, mas de maneira geral não foi repassado aos principais produtos aí que a gente vê no mercado por enquanto. Então, durante o mês, o que a gente pode colocar aí como principal chamada para o mês é realmente estabilidade nos preços e agentes do setor muito cautelosos em buscar novas negociações. Perfeito, Marcos. Nós vamos continuar falando sobre suínos, agora sobre suíno vivo. No mês de outubro parece que teve travado o mercado, sem alteração nenhuma. Durante o mês inteirinho de outubro, as cotações não tiveram grandes alterações. Ô Marcos Iguma, conta pra gente como que se posicionou o suíno vivo em outubro? Bom, Antônio, para o mercado de suíno vivo, o que a gente pode perceber é que essa tendência de estabilidade nos preços também foi muito presente, né? O mês de outubro, nós tivemos cotações praticamente estáveis em relação aos preços de setembro, do final de setembro principalmente. Algumas altas pontuais em algumas regiões, como por exemplo aí na região SP5 a gente teve 1% de alta, em Ponte Nova uma queda aí ligeira de 0,52%, ou no norte do Paraná, por exemplo, com 1,15% de altas. Essas variações ligeiras, vamos dizer assim, são reflexos de alguns acúmulos aí de negociações que foram feitas mais recentes em outubro, principalmente porque no início de setembro, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente pode lembrar que essas cotações estavam um pouco mais baixas, né? Então, em outubro era natural que esses preços acabassem se equilibrando, atingindo um patamar um pouquinho mais elevado em relação a setembro. Perfeito, Marcos. Agora vamos falar sobre a carcaça suína especial. Essa carcaça suína especial também é um parâmetro do suíno nas principais regiões brasileiras. Ô, Marcos, conta pra gente como foi o mês de outubro. Bom, Antônio, em relação ao mercado da carcaça especial suína, o que a gente pôde verificar ao longo do mês também foram algumas variações de preços, né? Algumas quedas pontuais, aumentos pontuais e mais recentemente, na última semana de outubro, a gente teve um aumento um pouquinho melhor no preço da carcaça especial, o que trouxe um acumulado do mês em patamares mais elevados que em setembro, né? Em relação então ao mês anterior, a gente teve um aumento na Grande São Paulo de 1,88%. Esse aumento aí veio realmente das variações de oferta e demanda de carnes no mercado
e esse repasse, aí, vamos dizer assim, de custos de produção pontuais na região paulista. Para finalizar, Marcos, vamos falar agora sobre as perspectivas para esse mês de novembro, que começou em baixa. Existe previsão para a segunda quinzena desse mês? Bom, Antônio, falando um pouquinho então sobre a expectativa para esse mês agora de novembro, né? Alguns agentes do setor informaram aqui para o CPEA que é possível que os preços tenham alguma reação a partir da segunda quinzena do mês, né? Depois do dia 15, quando passa a época de feriados, quando o setor já tomou algum fôlego, é possível que tenha alguma informação mais conclusiva a respeito de variações, tanto quedas quanto altas de preços a partir do dia 15. Então, a princípio, os agentes do setor estão esperando aí que essa calmaria, né, que esse período de calmaria se mantenha até a segunda quinzena, até o dia 15 do mês. Mais uma vez, eu agradeço aí o convite para participar desse bate-papo com vocês. Até a próxima. Um abraço. Obrigado, Max Guma, pesquisador do CPEA, que esteve aqui com a gente falando sobre o mercado do suíno. E nós vamos continuar falando agora sobre suíno com relação às cotações que foram apuradas pela agência Rural Business na última sexta-feira. Acompanhem. Vamos falar agora sobre clima e clima na região sul do país. E olha, esses primeiros dias da semana devem ser marcados por um tempo mais seco. Só que para o final de semana devem inverter, as chuvas devem retornar à região sul do país. Mas para saber ao certo como deve ficar essa e a próxima semana, Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. As pancadas na região sul do Brasil se tornam volumosas agora em meados desta semana. A semana até começa com tempo mais seco, mas a partir da segunda metade da semana as instabilidades retornam para a região sul do Brasil. E isso deve seguir mantendo os índices de umidade bastante elevados em grande parte da região sul, como é o caso aqui dessas áreas em rosa, que apresentam índices de umidade superiores a 90%. Nos próximos dias vai chover de forma bastante expressiva aqui, especialmente no norte do Paraná, mas vai ter previsão também de chuva mais significativa em grande parte do estado paranaense, Santa Catarina e também no norte do Rio Grande do Sul, com volume de chuva superior a 50 milímetros em apenas 5 dias nessas áreas. No decorrer da semana seguinte, essas instabilidades agora na região sul, elas perdem intensidade na maior parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É apenas no Paraná que as chuvas seguem de forma bastante persistente e também com alto volume de água, alcançando até 50 milímetros. No Rio Grande do Sul, as instabilidades perdem ainda mais intensidade, principalmente aqui na metade sul gaúcha. Previsão de acumulados baixos, que não devem passar de 15 milímetros. Então, no decorrer das próximas semanas, essas instabilidades na região sul, mesmo que perdendo até um pouco mais de intensidade, especialmente no Rio Grande do Sul, ainda seguem mantendo a umidade do solo bastante elevada, com índices superiores a 90%, porque essas pancadas seguem persistentes e também seguem beneficiando os pastos do Rio Grande do Sul e de grande parte da região sul, garantindo bom potencial produtivo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E agora o assunto é sobre investimentos. Nesse mês de novembro, áreas industriais do Grupo João Lira vão ao leilão. Essas áreas ficam no Triângulo Mineiro, nas cidades de Capinópolis e Canápolis. O jornalista Walter Puga conversou com Renato Moisés, que é o leiloeiro desse remate. Veja. Renato, obrigado por ter vindo participar mais uma vez do nosso programa. Estamos trabalhando o leilão da Lajinha Agroindustrial do Grupo João Lira. São duas usinas, Renato? São duas usinas. Eu primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É a usina Triálcool e a usina Vale do Paranaíba, situadas em Capinópolis e Canápolis, no Triângulo Mineiro, Minas Gerais. Trata-se de um leilão judicial.
O leilão vai ser presencial e eletrônico, então quem quiser dar lance pode ir no auditório, na sede da Superbid, ou através da internet. O interessado em participar tem todas as informações no próprio site da Superbid, mas basta fazer um cadastro. Com o cadastro aprovado, ele faz uma habilitação para se habilitar especificamente no processo, no leilão que ele está querendo participar, e com isso ele já está com login e senha para participar. Bom, já é possível dar lances para essas áreas, né? São mais de 9 mil hectares? É uma área muito grande, muito bem valorizada em Minas. Fica no Triângulo Mineiro, a região de Ituiutaba, é uma região valorizada mesmo. Bastante valorizada. Pelos técnicos que estiveram no local e que avaliaram realmente o potencial da usina, consideraram ser um produto de altíssima qualidade. E temos as condições de pagamento, são condições facilitadas, não? Claro, existem duas praças, né, que são feitas no leilão judicial. A primeira começa no dia 24, termina no dia 30, onde só pode ser feito o valor, a oferta no valor da avaliação. Caso não haja nenhuma oferta no valor da avaliação, a pessoa tem direito, tem oportunidade de participar da segunda praça, onde o preço é com 40% de desconto, ou seja, ele pode dar 60% da avaliação. Esse leilão se encerra no dia 7, às 14 horas, a segunda praça. Além disso, ele pode simplesmente dar 25% de entrada e depois também ofertar o restante do pagamento em 3 parcelas semestrais. Ou seja, mais um ano e meio de prazo para pagar. Inclusive calculando prazos, colheitas, plantios, enfim, tem um benefício inerente aí por trás. Bom, é um leilão importante que vai ocorrer agora, é uma área, uma região muito valorizada. E para acessar, vamos lembrar, então, é o site que nós temos aqui, superbid.net, né? www.superbid.net/lajinha. Lajinha faz cair direto no leilão específico. Ou seja, você tem anotado aqui embaixo, você que está interessado neste negócio, de olho na informação. Bom, o leilão já está em realização, é isso? Já é possível dar... Já está no ar, a pessoa precisa fazer o cadastro, se habilitar, mas em breve já vai ser possível dar lance, tem um período certo. E as informações também estão disponíveis no site, vamos ressaltar isso? Informações no site, qualquer dúvida também pode ligar na nossa central de atendimento, que é 011 4950 9660. Pois é, você tem anotado aqui telefone para tirar qualquer dúvida, né? Dirimir qualquer dúvida que tenha em relação a essa área, se há interesse. Nessa região de Ituiutaba, são 2 usinas, né, do Grupo João Lira, a Lajinha Agroindustrial do Grupo João Lira, são 2 usinas. Uma usina Vale do Paranaíba, em Capinópolis, Minas Gerais, e a outra Triálcool, em Canápolis, também Minas Gerais. Isso. A região de Ituiutaba, ali, Triângulo Mineiro. Né? Isso, é tudo por ali. Vale até ressaltar que a oportunidade do leilão judicial é uma oportunidade que garante muita segurança para quem quiser adquirir uma área como essa. Todos os ônus inerentes às usinas, sejam dívidas fiscais, tributárias, trabalhistas, tudo isso é de responsabilidade da massa falida. Então, quem compra a usina realmente compra ela limpa de qualquer dívida. Isenta de dívidas, de qualquer passiva, vamos dizer prejuízo, assim. Exatamente. Bom, você acaba de ouvir aí Renato Moisés da Superbid, um leilão, vou repetir, de 2 usinas no Triângulo Mineiro, massa falida Lajinha Agroindustrial, do Grupo João Lira. Agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço. Esclarecendo o telespectador sobre esse leilão. Voltamos ao programa. Até uma próxima. Ótimas opções de investimentos, você acompanha aqui pela rede SBA, mas agora é hora de intervalo comercial. É isso mesmo, daqui a pouquinho está chegando um bloco com agricultura para você ficar inteirado das informações e tem soja daqui a 2 minutinhos. A gente volta já já. E olha, bom dia para você que está aqui sintonizado na nossa programação do Canal do Boi. É uma satisfação começar a semana e trazendo esses destaques também, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. E nesse sentido, a gente tem sempre a participação da B3, Brasil Bolsa Balcão, com a presença do jornalista Walter Pulga Júnior, né, Antônio? E hoje uma surpresa, nós teremos o Pulga aqui, nos estúdios em Campo Grande, na central de televisão do SBA. O Pulga vai conversar com a gente, vai falar um pouquinho sobre o mercado e sempre é muito bom também ter uma visão do Walter Pulga sobre os assuntos que acontecem no mercado financeiro nacional e internacional. Ele já está por aqui nesta manhã de segunda-feira, início de semana. É um prazer ter você aqui, Pulga. Muito obrigado, Antônio. Obrigado, Elaine. Bom, hoje estamos em Campo Grande. Viemos para acompanhar a programação
que o SBA prepara para o ano que vem. Portanto, teremos mudanças que interessam muito a você que acompanha o trabalho do dia a dia que nós fazemos aqui no Bom Dia Produtor. O Antônio e a Elaine, e eu colaboro lá de São Paulo com informação sobre a Bolsa. Então, falando sobre a Bolsa, a gente já tem aqui uma análise sua para essa semana. A expectativa continua sendo em relação ao dólar, principalmente porque ele baliza as exportações aqui do país. Expectativa de continuar subindo ou em baixa? Ainda é muito cedo para falar sobre isso, porque a semana começa agora. Mas a perspectiva é que o dólar não retorne rapidamente à faixa de R$ 13,15, R$ 3,14, como nós vimos recentemente. Nós vimos o dólar aí perto de R$ 3,10. O telespectador que acompanha Bom Dia Produtor deve lembrar. Mas isso ficou para trás. O dólar namorou com 13,30, foi a 3,33, recuou agora. Qual a importância do dólar para quem está nos acompanhando agora, Elaine? Exatamente a pergunta. O dólar baliza as negociações de commodities agrícolas, principalmente as commodities exportáveis. Então, soja, milho, carne, nós dependemos dessa variação para acompanhar, lógico, os custos de produção. Dólar a 3,30 é uma venda num valor, dólar a 3,10 é uma venda em outro. Agora, o custo de produção também fica alterado com uma alta do dólar. O produtor rural sabe, os produtos importados, os insumos que nós trazemos de outros países, eles encarecem quando o dólar sobe e facilita um pouco quando o dólar recua, né? E o produtor sonha sempre com aquela assim, vou vender quando o dólar estiver valorizado e vou comprar quando o dólar estiver desvalorizado. É o sonho de todo mundo. Difícil, né, Elaine? Agora, o dólar nesta semana é melhor aguardar, há uma movimentação lá fora. A perspectiva é que o dólar, a princípio, mantenha uma trajetória de alta, com taxa de juros mais altas lá fora, o investidor saindo de países emergentes como o Brasil, rumo a mercados que pagam melhor. Se a taxa de juros sobe nos Estados Unidos, há uma fuga de recursos de grandes investidores no mercado internacional rumo ao mercado americano. Isso, lógico, traz uma alta frente ao real e traz uma alta do dólar frente a outras moedas. Mas, em contrapartida, temos, vez ou outra, decisões nos Estados Unidos, governo do presidente Donald Trump, que surpreendem, influenciam e causam, às vezes, uma desvalorização do dólar. De olho na informação, o produtor tem que se acostumar a diariamente acompanhar o dólar para planejar lá na frente o que ele vai fazer, tendo como referência essa variação da moeda, né, que pode alterar os custos de produção, pode alterar também vamos dizer assim, os valores de venda. Às vezes não altera tanto o custo de produção, mas cai o valor de venda. É o que nós estamos vendo com as commodities agrícolas, notadamente nos últimos meses, Elaine. Por isso a gente sempre repete aqui o valor do dólar no fechamento do Bom Dia. Daqui a pouco a Sarah Kirchhoff entra no ar e ela passa para você o dólar logo cedo, né? Abertura dos negócios, para que você já consiga, você telespectador aqui do Bom Dia Produtor, já consiga ter uma noção do que vai ocorrer lá na frente. E só para aproveitar mais um pouquinho a sua companhia, a sua presença, o que você acha que vai ditar essa semana no mercado nacional, mercado internacional, Pulga? Olha, nós temos ainda muita preocupação com a Previdência, Elaine. A muita importância em torno desse assunto é que a aprovação não está ocorrendo e já está, vamos dizer, postergada já para ano que vem, vai ser adiada. Esse adiamento da reforma da Previdência preocupa o governo, que não vai fechar as contas mesmo. Ele precisa da reforma da Previdência para avançar. Caso contrário, já tivemos a ameaça, aliás, não é nem ameaça, né? Um ministro já falou, Meirelles, ministro da Fazenda, vamos criar impostos novos se não tivermos uma reforma da Previdência que permita o fechamento das contas do governo. Fechamento das contas do governo, o produtor rural sabe o que é. Quanto eu vendi, quanto eu gastei, o que sobrou. Governo, quanto eu arrecadei, quanto eu gastei, o que sobrou. Se essa conta for negativa, como tem sido, lógico... Quem vai pagar o pato somos nós, brasileiros, mais uma vez. É o contribuinte brasileiro, é o produtor rural, é o cidadão que consome lá no supermercado. Somos nós. Nós vamos pagar essa conta. Isso em economia é simples, não é preciso ser, nem ter doutorado, tem uma lógica. Uma lógica tão simples que é fácil de entender. Se não sobrar dinheiro, vamos ter que arrecadar de outro jeito. E o governo só tem uma maneira: criar impostos. Então, prepare-se, porque se de um lado nós estamos lutando para a economia ter uma recuperação, de outro,
nós vamos ter aí provavelmente aumento de impostos, caso não ocorra essa reforma da Previdência. Né? Que é muito provável que isso aconteça. É muito provável. Está difícil para o governo conseguir apoio para aprovar uma reforma que cause aí redução nos custos. Né? Aliás, o presidente Temer tem tido dificuldade para aprovar tudo o que ele precisa no Congresso, ele tem feito ofertas, ele tem tentado trabalhar com o Congresso, agradando o Congresso, isso é amplamente divulgado, concedendo aos deputados, não digo favores, mas atendendo pedidos de deputados, né, para tentar evitar danos maiores à sua imagem, à imagem do governo federal. Isso tudo tem causado problemas. Por isso, a preocupação esta semana continua sendo a Previdência e a provável criação de impostos que deve ocorrer por conta dessa dificuldade para fechar as contas. Por aqui a gente vai continuar de olho, né, Antônio Gustavo? Estamos de olho e esse ano foi um ano bem difícil, né? Porque você que acompanhou as cotações da arroba do boi gordo em São Paulo, foi um ano desafiador para o pecuarista. O que nós podemos esperar nessa reta final de 2017? Você acha que já está um cenário de mais normalidade para a arroba do boi gordo? Olha, o que o mercado, os analistas de mercado, quando nós falamos mercado fica muito difícil, né? Quem é o mercado? O mercado são os operadores, os compradores, quem compra e vende gado, quem compra e vende trigo, quem planta, quem produz. Bom, o que esses empresários pensam hoje? É evidente que há um sentimento melhor, há uma crença de que estaremos melhorando. Isso em todos os empresariado brasileiro, em todos os setores, nós encontramos essa visão mais positiva. Agora, é importante ressaltar, os números, na verdade, não mostram que a economia vai bem. Muito pelo contrário. Artigos recentes de economistas, publicados neste final de semana, inclusive, e eu vi agora no avião, uma revista dessas revistas que distribuem em avião, um economista da Fundação Getúlio Vargas comentando sobre isso, Celso Toledo, se não me engano, ele lembrava, os números da economia não são bons. Mas há um sentimento, uma perspectiva... Uma luz no fim do túnel. Estamos acreditando numa luzinha no fim do túnel. Isso já é bom, porque traz um ânimo, o empresário tenta fôlego, continuar, né? Tem fôlego, ele respira com alguma esperança. Então, a expectativa é melhor do que no ano passado e do que no começo desse ano. Agora, não vamos sonhar. Os números não são bons. Tá certo. Olha, muito obrigada pelas informações. Nós que trouxemos aqui, nem foi combinado, já vão falar com a gente. E é muito interessante a gente poder tirar, então, sair lá da B3 e trazer aqui para que o produtor também possa conhecer um pouquinho mais do jornalista Walter Pulga Júnior. Obrigado pelo convite, continuamos juntos. Passarei alguns dias aqui, você acompanha a programação do Canal do Boi, né, SBA, com Sara Kirchhoff. Sara Kirchhoff está no ar hoje, com o Bom Dia Produtor, amanhã também, e faz o programa Mercado do Campo no final do dia. Então você estará o dia inteiro, hoje e amanhã, com Sara Kirchhoff lá na Bolsa, trabalhando duro lá. É isso mesmo. E por aqui, a gente continua falando de agricultura. Sistemas integrados e LPF. Vamos mostrar uma situação de uma propriedade em Maracaju, no interior de Mato Grosso do Sul, que utiliza o sistema e tem bons resultados. A nossa parada é na fazenda Sapeagro, que fica em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Quando se fala na integração lavoura e pecuária, o município é um dos que sai na frente. Por aqui, o investimento em tecnologia faz a diferença quando o assunto é produtividade. Tem um papel muito importante das características edafoclimáticas da região. O solo da propriedade é fundamental para que se possam ter essas boas produtividades. O clima precisa ajudar, mas existem outros fatores que também são importantes, né? O pacote tecnológico que se adota para a produção, a integração lavoura-pecuária, especialmente aqui na nossa região, tem um papel muito importante. O plantio direto é outra prática que nos últimos anos trouxe ganhos de produtividade muito grande, e a preocupação que eu acho que vem crescendo muito do agricultor com a qualidade de plantio. A qualidade de como esses insumos estão sendo empregados no solo, ela é fundamental para que a gente venha tendo essas produtividades nos últimos anos. Além dos investimentos em tecnologia, o grupo aposta na diversificação das atividades.
Quais as atividades que vocês têm aqui na propriedade? Bom, hoje aqui na propriedade a gente desenvolve o cultivo de soja, milho, aveia e cana-de-açúcar na agricultura. A gente tem a pecuária de corte para a produção de carne de corte de qualidade, carne Angus, e também tem uma área da nossa pecuária de corte para a produção de genética Brangus, com venda de reprodutores, matrizes e embriões. Além disso, existe a produção de frango de corte, a área de turismo tecnológico rural e educação e agora iniciando no mês de novembro a atividade de pecuária leiteira. Aliar a produção de grãos com o desenvolvimento da atividade pecuária é uma prática que a fazenda adota há décadas. Hoje a gente tem uma área de soja que ela no inverno é semeada com milho e aveia. Toda a nossa produção de milho é feita com braquiária, em consórcio. E esse gado que fica durante o ano numa área bem restrita, nós temos 350 hectares de pastagem para um rebanho de 2.000 cabeças. Ele passa, após a colheita de milho, a ter toda a área da fazenda disponível para pastejo durante o inverno, podendo dar o descanso necessário para as áreas de pastagem fixa e mantendo uma condição nutricional boa para esse gado. Maracaju é conhecida aí pela integração lavoura-pecuária, né? Os produtores aqui adotam essa tecnologia. Quais os benefícios para o produtor rural? Olha, os benefícios eles são inúmeros, né? E eles são para as duas atividades, tanto para a agricultura quanto para a pecuária. Se não fosse assim, não faria sentido, né? A gente não pode ter nenhuma atividade dentro da fazenda que ela utilize o potencial da outra e acabe prejudicando a outra. Então, hoje a gente tem, em termos agronômicos, muitas vantagens do ponto de vista de conservação de solo, de melhoria de qualidade biológica dele, e do ponto de vista da pecuária você consegue ter um sistema muito mais intensivo, com uma nutrição muito mais adequada, que te proporciona melhores resultados. O ganho de peso desses animais fica em torno de quanto? As vacas de cria, que são levadas para essas áreas de integração no inverno, elas têm ganhado nos últimos anos 600 gramas dia, o que é um resultado muito maior do que as vacas que ficam nas áreas de pastagem fixa, que precisam ser suplementadas somente para manter o peso. Agora falando em produção de grãos. Na última safra de milho, a produtividade média foi de 103 sacas por hectare. Já na temporada anterior de soja, a colheita atingiu a casa das 68 sacas por hectare. E do Centro-Oeste, vamos até a região sul do país acompanhar como está o desenvolvimento dessa nova temporada da soja para o estado do Rio Grande do Sul. Números atualizados na semana passada pela Emater Gaúcha. E olha, essas condições climáticas favoreceram e muito o cenário para o plantio da soja na semana passada, visto que nos últimos dias a condição, principalmente da umidade, se encontrava ideal para a realização dos tratos culturais. E são esses números que a gente vai acompanhar agora, que aliás, esse avanço deverá ser bastante significativo também à medida que mais áreas se encontrarem aptas para a semeadura com umidade adequada e livre também das culturas de inverno que todas já foram colhidas. E eu chamo a sua atenção para esse gráfico, vamos ver a fase do plantio da soja lá no estado do Rio Grande do Sul para a atual temporada. Veja que no dia 1º de novembro estava em 9% a estimativa da área que será plantada para essa temporada. Só que no dia 2, por conta dos tratos culturais, o clima bastante favorável, teve-se aí um dobro, 18% então das áreas já foram semeadas. Veja que na safra anterior, para o mesmo período, estava em 15%. Portanto, a média obtida no dia 9 de março está em 16%, de acordo com a Emater do estado do Rio Grande do Sul. E olha, foi também observado que nesses últimos dias, em áreas com maior quantidade de palha, ainda em relação ao desenvolvimento das lavouras da soja para o estado do Rio Grande do Sul, a semeadura deve ser retardada em até um dia por conta da menor perda da umidade do solo para o ambiente. Também foram favoráveis as condições de pouco vento e boa umidade relativa do ar para aplicação de dessecantes com boa uniformidade, o que garantiu bom rendimento das operações. Em áreas semeadas no mês de setembro com variedades precoces, algumas lavouras já estão fechando dossel. As primeiras lavouras semeadas apresentam boa emergência,
com plantas viçosas, folhas largas e coloração verde intensa, denotando que as mesmas estão sendo formadas com um bom nível de tecnologia. O preço também teve reação de alta em função dessa alta do dólar, subindo de R$ 63,12 a saca de 60 quilos agora na semana anterior. Portanto, um bom desenvolvimento para as lavouras de soja do estado do Rio Grande do Sul, de acordo com a Emater. Por falar em soja, tem mais valores chegando. A safra brasileira de grãos deve ter um recuo neste ano, mas mesmo assim vai fechar em 220 milhões de toneladas. Os dados foram divulgados na última quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Detalhes com Odacil Canepa, direto de Brasília. Pela previsão da Conab, o recuo da safra 17-18 deve ficar entre 6% e 4% em relação ao ano passado. A expectativa é de uma colheita entre 223 a 227 milhões de toneladas. O relatório técnico da Conab aponta uma razão para a queda na safra. E a razão não é só o clima. Bem que no ano passado a chuva ajudou. Foram mais de 230 milhões de toneladas. Um recorde conquistado na lavoura. Evidentemente que em 2017 colhemos uma safra excepcional em termos de produtividade. Mas acreditamos, e foi mostrado isso aqui agora, na verdade, esse pequeno atraso não foi tão problemático, alguns atrasos no plantio. Quero dizer o seguinte, para se comparar com o ano passado, tem que tomar esse cuidado, porque o clima foi excepcional. Se o clima for excepcional, teremos uma excelente safra. Soja e milho devem ser as principais culturas dessa safra. Vão responder por 89% dos grãos produzidos no país. A soja representa aproximadamente quase metade da produção nacional. Se a área da soja está com uma perspectiva de aumento e nós estamos trabalhando com estimativa de produtividade, nós temos que observar todas as reações em relação a clima, pacotes tecnológicos. Segundo a Conab, a área plantada deve ter um pequeno aumento de 1,9%. Odacil Canepa para o SBA. Ainda falando sobre agricultura, há pouco você acompanhou também o desenvolvimento das lavouras de soja do estado do Rio Grande do Sul. Agora a gente vai falar também sobre milho, onde a área também deverá ser menor, até por conta do crescimento em relação às lavouras de soja. A gente vai ver então que os produtores gaúchos estão terminando de semear as lavouras. Acompanhe com a Anelise Nicolodi os detalhes. O plantio do milho está perto de terminar no Rio Grande do Sul. De acordo com a Emater, a área semeada atinge 80% na maioria das regiões. Com a quantidade de chuva regularizada e as altas temperaturas registradas no período da tarde, houve aceleração no crescimento das plantas. E algumas lavouras, como essa aqui em Cruz Alta, no noroeste do estado, estão entrando na fase de floração. Os produtores continuam realizando o controle das ervas daninhas e a aplicação de adubo. A expectativa de produtividade é boa, embora o volume de produção esse ano deve ser menor por conta da área reduzida, cerca de 20% em relação ao ano passado. Dos 720 mil hectares cultivados com o milho no estado gaúcho, 13% são irrigados. Nessas áreas, os produtores devem alcançar altas produtividades, chegando a 280 sacas por hectare. O milho precisa de bastante umidade para se desenvolver bem. Por isso, a aposta nos pivôs é garantia de renda ao produtor, que acaba destinando a produção para a semente. Anelise Nicolodi para o SBA.
depois das informações sobre agricultura, daqui a pouco teremos detalhes com relação ao mercado financeiro nesse início de semana, manhã de segunda-feira, direto da B3, ao vivo com Sarah Kirchhoff. Mas também é bom lembrar que a sua participação é muito importante. Nós queremos que você, produtor rural, que você que nos assiste todos os dias, participe através do nosso aplicativo WhatsApp, que é o 67992647810. Você pode interagir com a gente através de perguntas, vídeos, fotos, até também áudio, viu, Elaine? É isso mesmo. E olha, você também se perdeu alguma matéria, alguma entrevista interessante para você, ou algum proprietário aí do lado da sua casa, da sua empresa rural, você também pode mandar o nosso link, viu? A gente tem pelo YouTube, youtube.com/canal do Boi. Ali você vai ter na íntegra, não só o de hoje, mas dos outros dias, para que você possa compartilhar nas suas redes sociais, possa tirar dúvidas e também possa enviar para quem você acha que vai ser bastante interessante o conteúdo. Mas por aqui, vamos para o intervalo? Intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho, são 2 minutos. Já estamos de volta daqui a pouquinho. 9h12 pelo horário brasileiro de verão. É uma satisfação a sua companhia nesse início de semana junto à equipe do Bom Dia Produtor. Vamos falar agora sobre clima. E clima lá em cima do país, região norte, onde as instabilidades devem perder força agora nos próximos dias lá pela região norte do país. Isso também deve fazer com que as chuvas parem por algum tempo. Juliana Rezende, diga o certo para a gente então, previsão do tempo, as chuvas devem começar a diminuir? É com você. As instabilidades ainda não chegam a ficar escassas nessas áreas mais secas da região norte, mas elas perdem bastante intensidade. Agora, no decorrer dos últimos períodos, essas áreas mais secas da região norte, que era principalmente o estado do Pará, Amapá e também Tocantins, já voltaram a receber chuva. As instabilidades tropicais e os ventos no alto da atmosfera garantiram um aumento de umidade nessas áreas e provocaram um aumento da disponibilidade hídrica aqui no estado do Tocantins, sul do estado do Pará e toda essa faixa oeste também do estado paraense. Nos próximos dias, agora durante essa semana, previsão é de chuva mais fraca, diferente dos últimos dias, que as pancadas foram mais fortes e também volumosas. Agora as instabilidades perdem intensidade, o volume de chuva vai ser menor, em torno de 5 até 15 milímetros no Tocantins e na maior parte do Pará, porque as pancadas mais fortes da região norte ainda seguem concentradas nas áreas mais a oeste, que é o estado do Amazonas, o estado de Rondônia também devem receber volume de chuva de até 30 milímetros. No decorrer da próxima semana, essa chuva agora na faixa mais a leste da região nortista segue perdendo intensidade e as pancadas ficam cada vez mais fracas. Agora fica em torno de 5 milímetros o acumulado no estado do Tocantins. Nessas áreas aqui entre o Amapá, a faixa leste também do Pará, devem receber pouca chuva no decorrer da próxima semana. As chuvas seguem persistentes e também significativas aqui na faixa oeste do Pará e grande parte dessa metade oeste da região nortista. Acumulados ainda seguem em torno de 30 milímetros entre o Amazonas, Rondônia, o estado do Acre também. Então, no decorrer das próximas semanas, as chuvas ainda não devem ficar escassas nessas áreas mais secas da região norte. Mas as instabilidades diminuem bastante, as pancadas perdem bastante intensidade e, com isso, os acumulados de chuva agora serão bem menores dos que já ocorreram em períodos anteriores. Então, justamente aquelas áreas que ainda não recuperaram a umidade do solo, os pastos ainda devem ter problemas de crescimento. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigado, Juliana Rezende, pelas informações direto da Somar Meteorologia. A Juliana volta amanhã aqui no Bom Dia Produtor. São 9h14 pelo horário brasileiro de verão e hora de sabermos como que está o mercado financeiro nesse início de semana, segunda-feira. Nós vamos agora até a B3, Brasil Bolsa Balcão. Quem está lá hoje é Sarah Kirchhoff, que atualiza para a gente sobre as commodities brasileiras. Sarah, muito bom dia para você. Quais são os destaques do mercado financeiro da B3? Bom dia. Um bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham no Bom Dia Produtor. Hoje, então, estou aqui no lugar do Walter Pulga, que está aí em Campo Grande, ajudando também a enriquecer a programação, levando todo o conhecimento financeiro dele para o Bom Dia Produtor, hoje ao vivo e a cores aí com vocês. Eu vou começar falando do mercado do café, mercado físico, de acordo com o levantamento do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. No último levantamento do CPEA, o café arábica veio em alta na sexta-feira, uma alta de 0,37% no dia e no acumulado do mês
Café arábica vem aí com uma alta de 0,64%. O valor da saca de 60 quilos, R$ 454,08. Café arábica no mercado físico, indicador CPEA. Já o café robusta vem em queda. Na última sexta-feira, o café robusta caiu 0,31%. No acumulado do mês, a queda é ainda mais acentuada, 4,61%. A saca do café robusta passou de R$ 356,63 para R$ 355,53 na última sexta-feira. Café robusta, portanto, em queda no mercado físico, indicador CPEA. Agora já passamos para o café no mercado futuro. Na última sexta-feira, os fechamentos do café arábica ficaram em alta. E hoje o café arábica vem em queda na Bolsa de Nova York. O contrato com vencimento para dezembro cai 0,5 ponto % nesse momento, com o valor de $1,26 por libra-peso. Contratos para março têm queda também de quase 0,5%, $1,30 por libra-peso. Contratos com vencimento para maio do ano que vem, $1,32 por libra-peso. E contratos para o mês de julho do ano que vem, $1,34 por libra-peso. Neste momento não temos a variação. Na última sexta-feira o café arábica, portanto, veio em alta, como eu comentei. Essa alta foi impulsionada pelas exportações mais fracas no Brasil, que ajudaram então a sustentar os preços para cima, né? Lembrando que o Brasil é o principal produtor de café arábica no mundo. Já o café robusta na Bolsa Futura de Londres veio em queda na última sexta-feira, pressionado pela entrada da safra do café robusta lá no Vietnã, que é um grande produtor de café robusta, e hoje café robusta segue em queda na Bolsa Futura de Londres. Os contratos que vencem em janeiro caem neste momento 0,38%, com valor de $1.809 a tonelada. Contratos com vencimento em março, queda de 0,44% neste momento, manhã de segunda-feira, $1.790 a tonelada. E contratos com vencimento em maio, queda de 0,49% neste momento, 0,5%, então, $1.795 a tonelada. Na última semana, o Vietnã também foi atingido por um tufão, mas, segundo informações até este momento, esse tufão não deve afetar a produtividade de café. Por isso, então, as cotações do café robusta seguem em queda na Bolsa Futura de Londres. Passamos para os preços do boi gordo. O boi gordo, na última sexta-feira, no indicador CPEA, teve uma queda. Bezerro primeiro? Vamos para o bezerro, então. O bezerro, na última sexta-feira, no indicador CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, veio em alta, subiu 0,14%, passou para R$ 1.193,41 por cabeça. Mas no acumulado do mês, bezerro vem trazendo uma queda aí de 0,10%. Agora sim, boi gordo no indicador CPEA, em queda na última semana, ele recuperou na quinta-feira o patamar dos R$ 140 arroba, mas na sexta-feira voltou a cair, uma queda de 1,42% no dia e de 1,10% no acumulado do mês. No último levantamento do CPEA, portanto, boi gordo apresenta o valor de R$ 138,80 a arroba, usando aí como referência o estado de São Paulo. Agora, boi gordo no mercado futuro, a boi gordo BMF Bovespa, contrato de novembro neste momento vem em alta, uma alta de quase 0,5 ponto %. No ajuste anterior, o valor foi de R$ 141,20 a arroba. Nesse momento, então, últimos negócios, R$ 141,90 a arroba, com 140 contratos negociados. Os contratos que vencem em dezembro deste ano vêm com uma alta de 0,17%. No ajuste anterior, o valor é de R$ 145,45 a arroba. E nos últimos negócios, R$ 145,70 a arroba, valor superior, portanto, ao ajuste anterior. Contratos com vencimento em fevereiro do ano que vem, no ajuste anterior, o valor era de R$ 145,85 a arroba, e contratos com vencimento em outubro do ano que vem, mês referência para o mercado do boi gordo, R$ 149,25. Nesse momento, os frigoríficos começam a se deparar também com escalas de abate mais curtas, né?
Isso influencia principalmente os preços lá no mercado físico. Já passamos para o milho no mercado físico. O milho no indicador CPEA, na última semana, veio em alta. Passou de R$ 32,52 a saca de 60 quilos para R$ 32,68, uma alta de quase meio ponto no dia. E no acumulado do mês, o milho vem com uma alta de 1,40%. Milho no mercado futuro, na Bolsa de Chicago, ele vem se recuperando aí depois de algumas altas, algumas perdas significativas. Na sexta-feira ele veio se recuperando. Ele teve umas perdas significativas, corrigindo aqui, porque segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, segundo o relatório disparado na última semana, a produtividade do milho deverá ser um pouquinho acima daquilo que o mercado estava esperando, e isso pressionou as cotações na última semana, fez com que os preços viessem em queda no mercado futuro. Na sexta-feira, o mercado do milho recuperou um pouquinho dessas perdas, mas hoje, como a gente volta a acompanhar aqui na tela, os preços começaram a semana em queda na Bolsa de Chicago. Os contratos que vencem em dezembro estão caindo 0,21%, trazendo valor de $3,42 o bushel nos últimos negócios. Contratos com vencimento em março, queda de 0,42%, $3,55 o bushel. Contratos com vencimento em maio, queda de 0,41%, $3,63 o bushel. E contratos com vencimento em julho, queda de 0,4% ou 0,40%, $3,71 o bushel. E o milho BMF Bovespa, vamos ver como começou se comportando na manhã desta segunda-feira, está em alta. Contrato de novembro sobe 0,88%. No ajuste anterior, o valor para a saca é de R$ 31,95. Hoje, então, últimos negócios, R$ 32,23 a saca. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem, alta de 0,76%. No ajuste anterior, R$ 32,85 a saca. E nos últimos negócios, R$ 33,10 a saca, com 440 contratos negociados. Contratos com vencimento em março, R$ 33,80 a saca é o valor para o ajuste anterior. E contratos com vencimento em maio, R$ 32,99 a saca. Passamos para a soja. A soja no mercado físico, de acordo com o indicador CPEA, veio em queda na última semana, mas no acumulado do mês, a oleaginosa vem com uma alta significativa. Na sexta-feira, então, a saca passou de R$ 68,95 no estado do Paraná para R$ 68,84, saca de 60 quilos. Último levantamento do CPEA, mercado físico da soja. Uma queda de 0,16% no dia, mas no acumulado do mês, como eu falei, a soja vem com uma alta de 2,08%. Na última semana, a soja também veio recuperando os patamares, recuperando os preços no mercado futuro na sexta-feira, depois também de quedas bem significativas ao longo da semana, assim que o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos foi disparado também, com uma projeção de safra menor do que a do ano passado, mas ainda assim um pouco acima do que o mercado estava esperando. Depois das perdas ao longo da semana, na sexta-feira a soja veio em alta na Bolsa de Chicago. Vamos ver como está a oleaginosa nesse momento, operando aí em queda. O contrato de novembro está próximo da estabilidade neste momento, com uma leve queda de 0,07%. Nos últimos negócios, o valor para a soja na Bolsa de Chicago, mês de novembro, é de $9,76 o bushel. Contratos que vencem em janeiro têm queda de 0,12%, operando por $9,85 o bushel. Contratos com vencimento em março, com a mesma queda de 0,12% a $9,96 o bushel. E contratos com vencimento em maio do ano que vem, uma leve queda de 0,09%, $10,06 o bushel. Passamos para a soja BMF Bovespa, vamos ver como estão as negociações na manhã desta segunda-feira. Não temos ainda a tela, então tá bom, ficamos com a soja em Chicago e fechamos com o dólar, a nossa participação aqui da B3 hoje. O dólar na última sexta-feira veio em alta. Os investidores estão cautelosos ainda por causa
a aprovação da votação ou não da reforma da Previdência aqui no Brasil, e nos Estados Unidos a expectativa pela reforma tributária. Neste momento, vamos ver como está o dólar. Dólar comercial em alta frente ao real, uma alta de quase 0,5%, 0,48% é a alta do dólar neste momento, que opera aos R$ 3,29, mais 70 frente ao real na manhã desta segunda-feira. Vamos ver o que a gente pode esperar aí dessa semana, uma semana com feriado na quarta-feira. E com isso eu encerro minha participação aqui da Bolsa de Valores. É com vocês mais uma vez aí em Campo Grande. Obrigado, Sara, pelas informações. Sara Kirchhoff, que volta amanhã aqui no Bom Dia Produtor, direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. Falamos sobre agricultura, sobre pecuária. Aliás, o programa recheado já está na reta final, né, Elaine? É isso mesmo, mas ainda em tempo para você ver uma grande oportunidade durante esse mês de novembro, que é para você investir, quem sabe aí na produção de açúcar e álcool no Triângulo Mineiro. É a massa falida, o leilão Massa Falida Lajinha Industrial do Grupo João Lira. Informações agora no detalhe da reportagem. Veja só. O Triângulo Mineiro é uma das regiões mais ricas do estado de Minas Gerais, onde as principais indústrias estão relacionadas ao setor de açúcar e álcool. Nos últimos anos, o Triângulo Mineiro é a região que mais tem recebido investimentos. O município de Ituiutaba faz parte da mesorregião do Triângulo Mineiro, localizado no sudoeste do estado. A região tem um regime pluviométrico bastante definido e as precipitações no período safra são reduzidas, o que permite um aproveitamento do tempo de 85%, ou até maior, se as condições operacionais agrícolas e industriais forem adequadas. A cerca de 42 quilômetros do município de Ituiutaba está o município de Capinópolis, onde está localizada a usina Vale do Paranaíba, da massa falida Grupo João Lira, que está indo a leilão agora no mês de novembro. A primeira praça será no dia 30 de novembro, com encerramento às 14 horas. E a segunda praça será no dia 7 de dezembro, com encerramento também às 14 horas. A usina Vale do Paranaíba possui um nível de automação industrial bastante elevado em todos os setores. Por ser uma usina bem planejada, todas as suas instalações operacionais e a maior parte das áreas de circulação são concretadas ou asfaltadas em excelentes condições, acima da média da maioria das usinas da região. Os equipamentos eletromecânicos estão em bom estado de conservação. As oficinas mecânicas e elétricas estão bem conservadas, sem problemas para voltarem a funcionar. A usina produzia açúcar em sacos nas últimas safras, e os equipamentos de tratamento de calda e evaporação são o suficientes para uma produção máxima de 9.000 sacas-dias de açúcar cristal branco. Assim, quando se prioriza a produção de açúcar durante toda a safra, a capacidade máxima de produção em 207 dias é calculada em 9.000 sacas vezes 207 dias, é equivalente a 1.863.000 sacos de 50 quilos, ou 93.150 toneladas. A usina produzia etanol anidro e hidratado em fermentação contínua. Assim, é estimado, em função dos equipamentos existentes, uma produção máxima de 600 metros cúbicos dia, sendo 60% em etanol anidro e 40% de etanol hidratado. Considerando 207 dias úteis de safra e priorizando o etanol anidro 60%, podemos calcular o máximo de produção em 207 dias vezes 600 metros cúbicos, é equivalente a 124.200 metros cúbicos cada safra, sendo 74.520 metros cúbicos de etanol anidro e 49.680 metros cúbicos de etanol hidratado. De acordo com esse quadro, no ano de 2012 e 2013, na usina foram moídos 1.152.089 toneladas de cana, que resultou em 54.814 toneladas de açúcar.
Na mesma safra, produziu 58.120 metros cúbicos de etanol anidro e 5.813 metros cúbicos de etanol hidratado. A usina Vale do Paranaíba possui também 17 imóveis rurais com uma área de aproximadamente 3.210 hectares, sendo a maioria cultivado com cana. Tá aí. Com toda esta produção, aqui surge uma grande oportunidade para você investir no setor de álcool e açúcar no Triângulo Mineiro, participando desse leilão da massa falida João Lira, muito conhecido na região como Lajinha Agroindustrial. Se você tiver interesse por mais informações sobre este leilão, acesse o site que aparece no seu vídeo, superbid.net/lajinha. Ou por telefone, 0 operadora 11 4950 9660. Tá aí as informações completas para você que está aqui sintonizado na nossa programação, mas a semana está apenas começando, viu? Amanhã tem muito mais a partir das 7h15 pelo horário brasileiro de verão. E é bom lembrar, se você perdeu algum conteúdo e quer rever, ou se você, aliás, viu e quer rever ou perdeu, então acesse nosso portal na internet. Nosso conteúdo está lá no youtube.com/canal do Boi. A gente te espera amanhã. Tchau, tchau. Excelente semana.